pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a calcular o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, ele será representado simplesmente pela sigla MDC, tá bom? Para que a gente não utilize esse nome grande, vamos trabalhar somente com MDC, que significa máximo divisor comum ou maior divisor comum. Bom, como o próprio nome sugere, é quando eu tenho dois ou mais números naturais, vou encontrar todos os seus divisores e vou pegar o maior. Eu tenho que olhar qual é o maior. O maior valor será o máximo divisor comum. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, dois números que são relativamente pequenos, para que a gente possa entender melhor o que é esse MDC, o que é esse máximo divisor comum. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar todos os divisores de cada número. Então, como aqui eu tenho o número 15, eu tenho o número 10, eu vou encontrar todos os divisores de 10 e em seguida vou encontrar todos os divisores de 15, tá bom? Lembrando que divisor é um número pelo qual outro divide, tá bom? Então veja só, quem são os divisores de 10? Lembrem o seguinte, quando a gente aprendeu os critérios de divisibilidade, nós estabelecemos duas regras. O menor divisor de um número natural será sempre 1, que é considerado divisor universal, e sabemos ainda que o maior divisor de um número natural será sempre ele mesmo, ou seja, o próprio número. Se eu tenho ali que encontrar todos os divisores de 10, isso quer dizer que o menor divisor de 10 é 1 e o maior divisor de 10 é o próprio 10, ou seja, ele mesmo. A mesma coisa acontece com os divisores de 15. O menor divisor de 15 é 1, o maior divisor de 15 é ele mesmo, ou seja, o próprio 15. Lembramos ainda que quando o número possui somente dois divisores, 1 e ele mesmo, ele será considerado primo. Se ele tiver mais de dois divisores, além do 1 e ele mesmo, ele será considerado um número composto. Então veja só, vamos calcular aqui todos os divisores do número 10. Quem são os divisores de 10? Eu sei que 10 divide por 1. Eu sei que 10 divide por 2, porque ele é par. 10 não divide por 3, não divide por 4. Eu sei que ele divide por 5, porque qualquer número que termine em 0 em 5 é divisível por 5. E, logicamente, o 10 será dividido ou divisível pelo próprio 10. Então, está aqui. O menor divisor de um número natural é 1 e o maior divisor de um número natural será sempre ele mesmo. Então, feito isso para o 10, a mesma coisa a gente vai fazer para o 15. Então, quem são os divisores de 15? Eu sei que 15 divide por 1, 15 divide por 3, 15 divide por 5 e 15 divide pelo próprio 15. Portanto, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Vocês podem dizer, professor, por que o senhor não botou o 4, não botou o 6, não botou o 8? Sabe por quê? Porque 15 não divide por 4, 15 não divide por 6, 15 não divide por 7, 15 não divide por 8. Então, eu coloquei aqui todos os divisores de 15. Observe que, assim como o 10, o 15 também tem 4 divisores. Portanto, eu estou de frente ali a dois números compostos. Tem mais de dois divisores. Agora, olhando para ali, eu vou ter que encontrar ou observar, eu vou ter que identificar qual será o maior, qual é o maior divisor. Observe que 1 é comum. Ele quer o maior divisor comum. Comum quer dizer que está nos dois ao mesmo tempo.
Agora veja, o 1 é comum, mas não é o maior. 2 não é comum, 3 não é comum, 5 é comum. O 5 é divisor de 15 e o 5 é divisor de 10. Observe que fora o 5, eu não tenho um outro divisor maior do que ele. Então, a gente acabou de encontrar o MDC, que é o maior divisor comum. Portanto, o maior divisor comum de 10 e de 15 será o número 5. Pronto. Está feito. Agora tem um porém. Quando o número é pequeno, a gente pode encontrar todos os divisores. Agora imagine aí que eu tenho o número 180, tenho o número 210, 50, 75, 24, 36. Esses daqui relativamente ainda são pequenos, quando se compara com 10 e o 15. 180 e 210 já é um pouquinho maior. Imagine aí que você tem que encontrar todos os divisores de 180, depois todos os divisores de 210 e identificar qual é o maior. Então, quer dizer que esse processo aqui, ele não é interessante quando se trabalha com um número relativamente grande. Então, vocês podem perguntar daí de casa. Então, professor, tem um outro processo que facilite o nosso cálculo quando for um número relativamente grande? Tem. Do jeito que se aplica com um número pequeno, pode se aplicar também com um número grande. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é o processo. Veja, eu quero encontrar o maior divisor comum de 10 e de 15. Vou passar um tracinho aqui na vertical e vou fazer o seguinte. Qual é o número que divide 10 e 15 ao mesmo tempo? Aí você tem que lembrar da tabela dos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Agora observe o seguinte. Utilizando esses números primos, eu pergunto a vocês, 10 e 15, os dois dividem por 2? Não. O 10 dá, mas o 15 não. Então, pulo 2. Qual é o próximo primo? 3. Será que 10 e 15 dividem por 3 simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo? Não. O 15 dá, mas o 10 não dá. Aí eu passo para o próximo primo. Qual é o próximo primo depois do 2 e do 3? O 5. 10 e 15, os dois dividem por 5? Dividem. Então está aqui, ó. Tanto 10 como 15 dividem por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Pergunto a vocês, tem algum número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo? Não. Então, acabou. Então, qual é o maior divisor comum? O 5. Então, vai ser dessa forma como a gente vai ter que encontrar agora o maior divisor comum de 2 ou mais números naturais. Vamos proceder aqui para calcular o MDC de 180 e 210. Mesmo processo. Coloco 180, coloco 210, passo o tracinho na vertical. Olha o que é que vai acontecer agora. Vou começar pela sequência de números primos. Lembrem que os números primos, vou colocar aqui alguns, a sequência é essa: 2, 3,